Nas últimas edições, você tem acompanhado uma série especial de reportagens sobre a Reforma Protestante e a sua influência na história da humanidade. Hoje, nós vamos exibir a última parte desta série e você vai conhecer os impactos deste movimento para a arquitetura e para a arte. Viaje conosco mais uma vez. A forma como contribuiu com a economia, com a educação, com a cultura em geral, também trouxe um dado muito particular em relação à arte, à literatura, numa visão talvez diferenciada, porque a arte no veio protestante, ela procurou refletir os postulados da própria reforma, uma visão de liberdade, de respeito ao próximo. A reforma, ela acontece também em meio ao renascimento. Então, talvez a sua pergunta pudesse, se o renascimento não tivesse acontecido, dificilmente teríamos o iluminismo alguns séculos depois. Não chegaríamos ao racionalismo. Então, na área das artes, de repente, a arte sacra antes da reforma pintava o desenho de um santo. Se você olhasse a perspectiva, se você olhasse o próprio retrato, você via que era uma pessoa irreal, num certo sentido, etérea. Por exemplo, os pés não tocavam a terra quando andava. É gozado, você pega quadros medievais e no final do período medieval de temática religiosa, e você vê pessoas com aquela auréola grande, e você vê que essas pessoas têm pés que não tocam no chão, parece que eles andam flutuando. Tudo idealizado porque é espiritualizado. Na tradução da Bíblia, Martinho Lutero vem e ele traduz a palavra vocação. Até então essa palavra, quando ele vai traduzir 1 Coríntios, ela não existia. Então é daí que se sai essa questão da vocação, ou seja, a pessoa, eu posso ser vocacionado para ser um advogado, para ser um médico ou para ser um artista, ou eu sou vocacionado para ser um músico. Então daí que essas outras profissões, inclusive através das artes, eu diria que a Reforma Protestante, ela traz vamos dizer, um reavivamento também das artes. Essas profissões, elas ficaram profissões dignas da adoração a Deus. Então não havia problema nenhum em você compor uma música para que fosse de louvor a Deus. Tanto é que depois uma das grandes contribuições é Bach. Johann Sebastian Bach, ele é um fruto, eu diria, dessa nova mentalidade, onde através da música você pode dar toda a sua adoração a Deus. Evidentemente, essa nova cosmovisão, essa preocupação com a Bíblia, se reflete de maneira extraordinária. Por exemplo, a arquitetura dos edifícios religiosos, né? Então, esses edifícios passaram a ter toda uma conformação externa e interna diferente, refletindo as convicções protestantes, as convicções reformadas. A exploração da arte se deu de várias maneiras, inclusive na construção de igrejas, na construção de estilos religiosos. Aí na reforma, de repente, há uma ênfase maior em fazer algo simples, algo conveniente e algo voltado para a comunidade. Porque, de novo, a valorização não é só do transcendente, da experiência religiosa distante, mas é daquilo que é transcendente vivendo no imanente, existindo hoje, no tempo e no espaço.
Olha, eu creio que o aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante, ela vem num momento fundamental da Igreja Cristã, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. A Igreja Cristã, ela tem sido confrontada cada vez mais perante a essa secularização, a esses valores humanistas, onde aqueles valores do cristianismo original, eles têm sido contestados e eu diria até esquecidos. Se ele olhasse, naturalmente ele se assombraria com o nosso desenvolvimento tecnológico. E ele ficaria entusiasmado de ver as possibilidades da propagação das ideias. Um mundo onde nós vemos manifestações terríveis de divisão, de conflito e de violência sem limites. Então, todas essas ênfases da reforma continuam sendo extremamente necessárias, extremamente relevantes e pertinentes para o mundo em que nós vivemos. Então nós estamos vivendo hoje, por exemplo, no Brasil, momentos muito críticos. Momentos muito críticos, talvez a maior crise moral, ética, associada a uma crise econômica que é decorrente das duas, podemos dizer, que é sem precedentes. E isso realmente impacta todos os segmentos organizados da sociedade e, sobretudo, os segmentos educacionais. Então, mas nós aqui na universidade estamos perseverando nos mesmos princípios e valores que levaram os nossos pioneiros a vir de outro país para implantar aqui um projeto educacional desde a origem com compromisso educacional. Talvez esses 500 anos seja o momento da gente procurar fazer uma análise aonde a gente se perdeu, aonde esses valores eles foram esquecidos, para que a gente possa recompor e a igreja voltar ao seu leito original, ao verdadeiro cristianismo. O Mackenzie Movimento vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. No momento que a sociedade passa por uma crise, nós da Universidade Presbiteriana Mackenzie acreditamos naquilo que é sólido. Os nossos valores. A palavra, a honestidade e a fé são cultivadas no dia a dia. Dentro e fora da sala de aula. A gente acredita que é possível transformar o que está à nossa volta. E que ser mackenzista nos inspira a sermos cidadãos melhores. Mackenzie, experiência para a vida. Vestibular 2018. Inscrições abertas. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Imagine ser arquiteto há 100 anos. Você não tinha computadores e tinha que fazer os projetos à mão. Mas isso não impediu que grandes arquitetos surgissem. Aliás, naquela época já tinha gente estudando aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie para se formar na área. É o que você vê nessa próxima matéria. Às vezes tudo começa com alguns traços. Formas começam a aparecer. Surge um esboço, um projeto. E do projeto nasce uma obra. Uma casa, um prédio, ruas, surge uma cidade inteira. Tudo isso que parece mágico é, na verdade, resultado da união de conhecimento e talento nas mãos de arquitetos e urbanistas. Foi para formar profissionais com essa capacidade que, desde 1917, a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou o curso de arquitetura. 30 anos depois, surgiu a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que atualmente também abriga o curso de design. E neste ano chegou o momento de comemorar o centenário do curso e os 70 anos da faculdade com uma série de eventos. O primeiro foi a abertura de uma exposição que exibiu projetos, fotos e outros registros históricos do curso.
Uma volta a um tempo em que os projetos eram feitos à mão. A gente tem muito exemplo de trabalho feito dos alunos com caneta nanquim, um papel enorme. Hoje, os meninos fazem já no computador, né? Imprimem. Naquela época, se errasse, tinha que começar tudo de novo, né? O criador do curso, o arquiteto Cristiano Stockler das Neves, foi representado pela presença de familiares que lembraram o seu legado. Realmente para a gente é uma grande honra ser dessa linhagem. E o fato dele ter uma história tão ligada à cidade de São Paulo, né? Tendo criado o primeiro arranha-céu de São Paulo, que é o Sampaio Moreira, tendo feito a Estação Sorocabana, onde hoje está a Sala São Paulo, e tantos outros edifícios em São Paulo tão importantes para a história da cidade. Aliás, os paulistanos convivem com inúmeras obras de arquitetos maquinzistas que ajudaram São Paulo a ser a metrópole que é hoje. Receberam benefícios advindos de profissionais formados aqui nos nossos quadros e que, indo para a vida pública, contribuíram de maneira significativa para o conforto do cidadão. Já com a inauguração da exposição Escola Viva no Centro Cultural São Paulo, foi possível conhecer as atividades e pesquisas realizadas na faculdade. Ao longo desses anos, o curso só cresceu em qualidade e na percepção externa pela sociedade de que este é um curso que faz diferença e que traz muitas oportunidades para o nosso egresso. E para quem queria entender melhor como é a profissão de arquiteto, a faculdade organizou um evento que reuniu representantes de antigas e novas gerações de profissionais maquinzistas da área. Roberto Loeb, por exemplo, se formou em 1965 e pôde dizer o quanto essa profissão é importante. O arquiteto tem uma flexibilidade muito grande de ação. Ele pode agir em vários níveis. Isso, então, de alguma forma, cria uma certa dificuldade, né? É mais fácil você dizer, olha, eu construo só casas, mas não é isso. A gente constrói muito mais. A gente constrói sentidos, a gente constrói harmonia. Quem se formou mais recentemente sabe que tem o desafio de atender novas demandas e nichos de mercado. Muitas vezes como donos de seus próprios escritórios. Uma coisa que a gente vê é que tem demanda porque tem muito problema na cidade, tem muito problema de espaço, tem que conseguir o seu nicho, né? E é lógico, aí tem que achar o nicho que você se encaixa melhor, ele tem que saber se reinventar também, né? A Renata, por exemplo, acabou se dedicando a habitações de interesse social. A gente encontrou no ramo da habitação de interesse social uma possibilidade de, a partir de pequenas atuações, ajudando os moradores a requalificarem ou a construírem com qualidade a casa deles, terem um ambiente com qualidade. Renata, Dani, são jovens profissionais, mas sabem que tem muito campo de trabalho para explorar nas próximas décadas. E não estamos falando apenas de grandes obras, não. Segundo pesquisa realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 85% dos brasileiros constroem suas casas sem auxílio de um arquiteto ou engenheiro. É por isso que, durante as comemorações, além de celebrar o passado, o compromisso com o futuro também foi ressaltado. E como marca desse compromisso, foi lançado um livro que retrata a história e as transformações do curso. Afinal, apesar de ser centenário, o curso continua atualizado. Se mantém cada vez mais em torno da discussão do projeto de arquitetura e urbanismo e a formação de um profissional apto, flexível a lidar com a realidade da cidade contemporânea. Mais do que ter um legado, ter um passado, ela tem um presente, ela olha para o futuro e nós estamos cientes da nossa responsabilidade, da nossa história e da importância da nossa escola no cenário da arquitetura brasileira. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas antes eu tenho uma dica para você. Você pode ver tudo o que a gente faz aqui na TV Mackenzie, nesse site que aparece aqui na sua telinha. Ou, se preferir, baixe o nosso aplicativo. É leve, rápido e gratuito. Lá são 24 horas de programação no ar, com programas de carreiras, debates, ciências e muito mais. Está disponível para Android e iOS e você ainda pode dar aquela passadinha na nossa página no Facebook. Eu te vejo em breve. Até mais!